Olá, salve, salve! Começando a edição de segunda-feira do Estação Cultura pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente segue falando sobre literatura, já que a edição de número 63 da Feira do Livro de Porto Alegre está em andamento na Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha. Tem literatura também aqui no estúdio com o escritor Alci Cheuishi, que começa conversando comigo agora sobre um lançamento e um relançamento histórico de 50 anos atrás. Isso, Alci? Parece mentira, não é, Domício? Que passa tão rápido o tempo. Mas eu, quando olho uma foto que eu tenho ali de época, vejo que também eu era muito guri quando comecei a escrever. Mas vale a pena... Nós estamos com esse relançamento, uma nova edição. A primeira edição, essa de 50 anos atrás. O Gato e a Revolução foi um livro que eu escrevi com a experiência que tive na época como presidente do centro acadêmico da, então, Faculdade de Agronomia e Veterinária da URGS. E foi muito interessante participar daqueles debates e que, de uma certa forma, se assemelham com os que estão acontecendo hoje, em que esquerda e direita estavam realmente totalmente antagônicas. Mas a minha posição sempre foi uma posição focada nos direitos humanos, na igualdade de oportunidade, sem extremismo, sem radicalismo. Mas o que eu pensava naquela época da primeira edição do Gato, eu continuo pensando hoje. O que tu pensava quando a gente mostrou aqui jovem, ao lado de Érico Veríssimo, há 50 anos atrás. E o livro foi lançado na Feira do Livro daquele ano, na 13ª. 67. Ainda naquele momento a ditadura não estava tão violenta, mas um ano depois veio o Ato Institucional número 5, e aí... caçaram o livro, sei lá até hoje o que fizeram, foram na editora Sulina, pegaram uns 600 exemplares que sobravam e lá o picotaram, queimaram, seja o que é. Então, era bom para estimular o jovem escritor, né? Que coisa boa para estimular. Mas eu não me acovardei e continuei escrevendo, escrevo até hoje. Então, é um momento histórico porque eu sou o primeiro escritor que volta à feira 50 anos depois com um livro lá autografado, lá lançado, ali na Praça da Alfândega, e um livro que foi caçado pela ditadura. Por isso vamos fazer um debate amanhã às 17 horas lá no Santander Cultural, que vão participar escritores e políticos. Por exemplo, uma bela figura, Olívio Dutra, nosso ex-governador, vai estar no debate. Vai estar o Fischer, Luiz Augusto Fischer, ex-patrono da feira, como eu, e vamos conversar. O Flávio Ledur também. O Paulo Flávio Ledur, evidentemente, o editor, que vai coordenar o debate, não é? E vai estar também Lucas Amberlan, que é um jovem que foi meu aluno e que acaba de fazer um ensaio sobre o Gato e a Revolução, interessante também, professor de literatura. E o povo que quiser comparecer, né, para compartilhar conosco disso. Depois, isso é às 17 horas, no Santander Cultural, amanhã, terça-feira. E às 18h30, então, a sessão de autógrafos dessa nova edição. Que eu acabei de mostrar aqui. Trabalhada aí. Revisada, nova edição, que está sendo lançada agora, a terceira edição. Falando em novos autores, que tu já falaste, né? E tu, nesse período todo que tu tem trabalhado, tu tem não só feito as tuas publicações, mas também tem ajudado, incentivado e conduzido algumas pessoas a... Muitas pessoas. Em 16 anos de oficina, eu trabalhei com mais de 600 alunos e tenho também, de alunos meus, 65 livros publicados. Então, mostra aqui agora, este é o lançamento de hoje, Contos Contemporâneos. É uma oficina que é feita no Instituto Contemporâneo de Psicanálise, mas aberto para todas as profissões.
E este outro livro, que é Baby Pignatari, foi uma reedição de um grupo de alunos meus, que são do interior, eles são todos de Caçapava do Sul, na época que eu fazia oficina com a Urcamp de Bagé, e é o centenário de Baby Pignatari, que foi uma pessoa, não só um playboy internacional, mas foi um homem que cuidou muito do nacionalismo da indústria brasileira. Bom, e os teus oficinandos estão lançando também individualmente 6 livros, e um deles é a Ariane Severo, que lança o Nina Desvendando Chernobyl, isso? Ontem nós tivemos 2 anos do desastre de Mariana. Então, este livro a Ariane escreveu sobre Chernobyl, que aconteceu em 1986, não é? Mas ela com um olhar voltado para o Brasil. O perigo de que uma dessas usinas nucleares tenha não digo um acidente, um desastre brutal como aquele, e também os outros, porque Mariana, 2 anos depois, não aconteceu nada, Domício. Tá? Ninguém pagou coisa nenhuma. Está provando que o crime compensa, né? O que é uma coisa muito triste e é uma das teses desse belo romance da Ariane Severo. Bom, então a gente deu aqui um passant, aqui um parecer sobre algumas das atividades. O lançamento desses 6 livros de oficina individuais vai ser sexta-feira, dia 10, no auditório Barbosa Lessa, nosso saudoso, querido Barbosa Lessa. Obrigado, Alci, pela tua presença. Durante a semana que a gente vai falando sobre esses lançamentos, lembrando principalmente o lançamento ou relançamento amanhã dessa 3ª edição de O Gato e a Revolução, 50 anos depois, com sessão de autógrafos. Bom, agora a gente vai para a Praça da Alfândega para saber das atividades que estão em torno do livro, porque a gente está aí acontecendo a 63ª edição da Feira do Livro, e a Patrícia Salvador está com a Jussara Rodrigues, coordenadora da programação da Feira Adulta, é isso? É isso sim, Domício, tudo bem? Boa tarde para quem está acompanhando a programação do Estação Cultura. As atividades já estão acontecendo, as bancas já abriram, as pessoas já estão passeando por aqui. E assim, a gente está aqui com a Jussara, que boa parte da Feira do Livro, a coordenação passa por ela, né? Jussara, boa tarde. Como é que foi pensada, que tônica se usou para essa programação adulta? Tudo que é discutido durante o ano acaba se transformando em livro, é pensado e se transforma em livro. Então, tudo aquilo que foi tema de debate em mesa de bar, em casas, nas faculdades, nós tentamos trazer esse ano. Eu acho que algumas palavras se repetiram muito esse ano. Se repetiu muito participação, se discutiu muito história brasileira, política, gênero, empoderamento feminino, tudo isso se discutiu muito. E esses temas vieram muito para a Feira do Livro, assim como outros temas que vieram junto com outros lançamentos, com histórias novas, jeito novo de contar a história. É isso que está na feira. E a presença dos escritores se aproximando do público, isso é legal também, né? Tu ter, assim, tu conseguir ver mais de perto um escritor que tu admira, que tu acompanha a obra, a trajetória, né? Acho que essa é uma das partes deliciosas da Feira do Livro, tanto para o escritor quanto para o leitor. Acho que o escritor tem chance de ver o brilho no olho daquele que está acompanhando a história que ele escreveu. E para o leitor é aquela chance de fazer uma pergunta, de poder sentir o livro mais palpável ainda, né? mais próximo de si. E é isso que tem acontecido aqui. Bastante, muita gente procurando o seu autor preferido e os autores podendo conversar com seus leitores. Tem uma coisa que faz bastante sucesso também na feira, que são os balaios, né? A gente vê cada banca traz os seus, né? Como é que é a relevância disso para as pessoas? Esse garimpo eu acho que é uma das partes mais deliciosas da feira. Apaixonado por livros mesmo, acho que tem vários livros que a gente leu há muito tempo atrás e depois se perdeu dele, ou de livros que a gente não encontra mais no mercado, e nos balaios a gente tem essa chance de encontrar uma preciosidade por um valor bem mais razoável. Acho que é um casamento perfeito, é a alegria de quem vem à feira buscar coisas novas. E, bom, Jussara, algum destaque específico da programação da feira, alguma atividade assim que vai acontecer essa semana que tu te lembra? Pode dizer, diante de tantas atividades que tem, o que é que a gente pode mencionar, destacar? Pois é, elas são muitas. Eu acho que uma das coisas bem bacanas de se fazer é acompanhar a presença nórdica na feira.
que está vindo com nomes maravilhosos. É só acompanhar, temos várias programações com os nossos homenageados, que são os nórdicos. E temos brasileiros da maior qualidade, gaúchos da maior qualidade. Vamos ter internacionais, outros nomes, como Miyakoto, Onjak. Vamos ter uma apresentação de humor maravilhosa com Ricardo Araújo, com gaúchos e brasileiros, tanto o Luiz Fernando Veríssimo quanto o Gregório de Vivier. Quer dizer, vai ser um debate muito bom de se ver, com humor à atual situação brasileira. E oficinas, temos oficinas também de criação literária, do fazer literário, o palco cheio de atividades lindas para se assistir, a palavra no palco, o teatro, a poesia, tem para todo gosto. Que coisa boa. Jussara, muito obrigada aqui por atender nossa chamada até aqui no meio da Feira do Livro para a gente conversar um pouco e esclarecer um pouco os espectadores do Estação Cultura. Então tá, Domício, daqui a pouco a gente volta. Sim, daqui a pouquinho tem mais Feira do Livro direto lá da Praça da Alfândega. A gente vai para o intervalo com uma dica para quem curte o músico Oswaldo Montenegro. Ele estará de volta a Porto Alegre com o seu novo show intitulado Nossas Histórias. Será no próximo dia 16 de novembro, às 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country. Enquanto ele não chega, te deixamos com um pouco da música de Oswaldo Montenegro e já voltamos. Pra ser feliz, não dá pra olhar pra trás, pro que foi, pro que quis, mas não foi possível. Pra ser feliz, não dá pra consertar. Já quebrou, já partiu. Foi o tempo e o seu véu. Pra ser feliz, o sol. Estamos de volta com Estação Cultura e vamos novamente ao centro de Porto Alegre, onde está a Patrícia Salvadori, acompanhando as atividades da Feira do Livro. Patrícia, quem está aí contigo agora? Oi, Domício, eu estou aqui com a Marcela, com a Marion e com a Leda. A gente vai falar de filosofia para as crianças. Elas vão hoje autografar cada uma o seu livro sobre esse tema. Eu vou começar aqui, Antônio Socari, inicialmente com a Marcela, que vai... Marcela Frota Variana, agora sim eu vou dar o nomezinho completo, né? Que ela vai autografar o Luna, uma menina filosofante. Marcela, o que é? Quem é a Luna? Apresenta ela para a gente, como é que esse tema da filosofia é abordado. Bom, a Luna é a personagem principal desse livro, que nos guia através de várias perguntas, que são perguntas que nascem na nossa infância, que vêm de sentimentos, de emoções, de pensamentos. Então, ela retoma esse contato com a nossa criança interior. É um livro destinado para as crianças, mas também para os adultos. Bacana. Vamos agora conversar com a Marion Boava, filosofando com as crianças. É isso, Marion? Qual é... Filosofia com criança, tá bem? Qual é a tônica? O que é que está trazendo? Bom, esse livro ele nasce de uma pesquisa de campo realizado com crianças da segunda série de uma escola estadual. Tá? Esse na verdade, faz toda a diferença, porque é um trabalho realizado com as crianças e não para. Então, dá uma oportunidade das crianças estarem participando desse processo de aprendizado e não ser mais uma disciplina.
Bom, e Leda de Andrade, então ela vai autografar O Olhar Infantil sob uma visão filosófica. Vamos ver o livrinho, muito bonito. Leda, o que tem nesse livro? Qual é que é dele? Então, como eu trabalho numa editora, a gente faz muitos livros com produções infantis, né? E eu estava fazendo trabalho de conclusão na filosofia, depois de anos, voltei a estudar, né? E aí eu pensei que esse era um tema interessante, filosofia com crianças. Então, eu analisei textos e desenhos que as crianças fizeram, né? E peguei depoimentos das professoras que trabalharam essas crianças e acho que ficou um tema interessante. Leda, como é que a gente pode inserir, na tua visão, a filosofia para os alunos compreenderem e desenvolverem um pensamento crítico? Pois é, então, eu fiz o trabalho e, de acordo com os livrinhos deles, eu cheguei à conclusão, assim, que a criança filosofa naturalmente, né? Porque eles veem um desenho, eles fazem, interpretam da maneira deles, e como um que tem aqui, assim, o túnel da vida, a criança era um túnel desses de esgoto, mas estava numa praça. E as crianças entraram ali e disse que aquilo era um encontro de amizades, de amigos. Então eu imagino assim que a criança ela já faz filosofia ao natural. Marion, para ti, assim, que impacto tem a filosofia no ensino da criança? E também na absorção de conhecimento em outras áreas. Como é que tu compreende? Como a Leda diz, a criança ela traz naturalmente essa vontade de conhecer, né, que a filosofia oportuniza. Então, assim, desde cedo nós estarmos trabalhando com eles, nesse ambiente deles, no dia a dia, na vivência deles, fazendo com que eles tragam esse pensamento mais demorado, mais crítico. Nós já estamos trabalhando a filosofia sem necessariamente estar trabalhando o conteúdo, a história da filosofia. E isso é extremamente importante para o pensamento crítico mais tarde, em todas as disciplinas que ele vai estar estudando. Antônio, eu vou voltar aqui para a gente conversar com a Marcela de novo. A gente está num grupo grande aqui. Bom, Marcela, percebeu que ontem também teve questão de filosofia no Enem, né? E aí, como é que essa filosofia ajuda a habilidade do conhecimento, do questionamento, enfim, agora que já está sendo cobrado, inclusive, nas escolas? Sim. Eu acho que a filosofia ela é peça fundamental para a gente compreender não só o próprio pensamento do ser humano, mas também todas as outras matérias, né? Todo o currículo das humanidades. A filosofia, ela contribui também para a matemática, também para a literatura, também para a química, porque a gente vai aprimorando o nosso pensamento, a gente aprende a questionar, né? A gente aprende a pensar na resposta como parte de um caminho maior, e não como aquilo que satisfaz. A filosofia, ela sempre mantém na gente essa chama de querer aprender, de querer saber mais. Então, eu acho que a filosofia é importante em todos os aspectos, né? E que o Enem traga isso é muito importante. É muito importante que ela tenha essa visibilidade. Então tá, muito obrigada, gurias. Vamos dar um servicinho direitinho. Às 13h30 da tarde, a Marcela Variani autografa, na Praça de Autógrafos, a Luna, uma menina filosofante. Às 4h30, a vez da Marion Boava autografar Filosofia com Crianças, o Ensinar e o Aprender. E às 5h30 da tarde, a Leda autografa O Olhar Infantil sob uma visão filosófica. É isso? Então tá bem, acho que era isso. Mais informações sobre a Feira do Livro, tu consegue acompanhar em toda a programação da TVE. E mais adiante a gente volta aí com informações da Praça da Alfândega. Era isso, Domício, Patrícia Salvadori, direto aqui da Feira do Livro. Certo, Patrícia. Patrícia nos acompanha durante as edições desta semana do Estação Cultura. E agora a gente continua falando sobre literatura, mostrando uma conversa que a Patrícia teve com o autor Rafael Iotti, que lançou o seu primeiro livro de poesias intitulado Mas é Possível que Haja Outros. Penso em ti porque é preciso. Sinto que o tempo lentamente me enlouquece, como rugas expostas ao calor ameno dos anos. Quando sinto a loucura pesar sobre mim, penso em ti. Talvez tu faça parte dela. Penso em ti porque me alivia. Do quê? Do mundo. Da rapidez que a vida roda. Penso em ti quando estou só e triste. Nas noites de domingo, quando as horas não avançam. Penso em ti quando estou contigo. Tua vida é outra, diferente da minha. Teus passos são outros que não os meus, mas penso em ti. Quando não consigo dormir, me cubro com teu rosto. Não sei se sonho contigo porque me esqueço, mas quando acordo, penso em ti. Quando as horas são vagas e inexatas, penso em ti.
Penso em ti porque assim a vida perde todos os mistérios. Quem sou, sou o teu. Para onde vou, não sei, mas vou contigo. A obra tem 3 partes e apresenta os poemas que Rafael Iotti produz desde 2010, quando começou a escrever de forma mais sistemática. Poemas infantis trata da infância, Poemas Frágeis fala de esperança e Poemas Insensíveis se volta a temas escatológicos. Foi uma junção, eu peguei o melhor que eu tinha, né, que eu achava que tinha, e juntei e tentei publicar, assim, né, tentei entrar em contato com algumas editoras, né? E por felicidade, por acaso, né? A 7 Letras, que é uma editora lá do Rio de Janeiro, né? Uma das grandes editoras de poesia do Brasil, aceitou, né? Aceitou a ideia, abraçou o projeto e resolveu publicar o livro. Rafael, de onde é que vem a tua poesia? Que fontes tu bebe? Eu não saberia dizer com muita autoridade, assim, né? Eu sou um leitor quase compulsivo, assim, né? Maníaco, leio muito. Mas a minha poesia não vem só da leitura, né? Claro que tem muita influência nisso, né? Mas o meu processo de criação, ele é uma coisa muito estranha, assim, que eu não sei lidar direito ainda até hoje, né? A poesia, para mim, ela vem como se fosse um espanto, assim, né? Ela é fruto completamente de inspiração, né? A gente pode estar conversando aqui, eu posso estar pensando num poema, chegar em casa e dizer é isso, sabe? E então, ela é quase como se fosse um fantasma, assim, uma pessoa que fala comigo e minha única função é transformar isso em linguagem, né? Eu só preciso sentar e escrever. Ela é meio inconsciente, assim, ela vem de todos os lados, de todas... a partir do que eu ouço, do que eu vejo, né, do que eu sinto. Então ela está muito, claro, vinculada a essas sensações, né, mas também a uma ideia de que eu não sei explicar, assim, não sei. A forma que está dividido, de certa forma, conta um pouco essa história? Eu não saberia dizer se sim ou não. Ele tem essa divisão, ela diz também sobre o meu processo criativo, né? Porque é não diria que é uma complexidade de temas, né? Mas é coisas muito, muito diversas, assim, né? Quando eu estava revendo o livro, assim, né, para ser publicado e tudo mais, eu abria o livro, assim, e lia um poema do início e depois um poema do final e eu dizia, não é a mesma pessoa que escreveu, né? Porque é realmente bem diferente, assim, né? Não diria que são 2 escritores diferentes, talvez sejam vários, que nem o Fernando Pessoa, não querendo me comparar ao Fernando Pessoa, né? Mas é justamente isso, assim, é não saber direito aonde chegar, onde a linguagem pode te levar, né? Onde eu vou chegar, eu não sei. Então essa é mais ou menos a minha matéria, assim. Então por isso que tem coisas muito diversas, diferentes. E a gente encerra essa edição do Estação Cultura com mais uma dica musical. Nem Lisboa e Salvani Big Band são as atrações da próxima semana no Teatro da Henrigues. Mais exatamente dia 14, terça-feira, às 9 da noite. Numa celebração musical, eles fazem releituras do repertório das grandes orquestras de jazz que marcaram época na primeira metade do século passado. Então, com Nem Lisboa, vocês ficam e a gente se despede e volta amanhã às 1h30 da tarde aqui pela TVE. Tchau, tchau. Birds flying high, you know how I feel.
sun in the sky. You know how I feel. Reeds drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace from the day